Vasco vai ao Pará enfrentar o Remo e mais uma vez cede o empate no final da partida, perdendo esses 2 pontos importantíssimos para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo vamos falar bastante, exclusivamente sobre esse jogo contra o Remo e esse empate que o Vasco, sofreu no final do jogo. Isso já tem sido recorrente em vários jogos, e vou falar também sobre as falas do Renato Gaúcho na entrevista coletiva e já dizer que concordo plenamente quando ele falou que perdemos pontos importantíssimos nos 4 primeiros jogos no Campeonato Brasileiro na era Diniz, que ele não quis falar mal do Diniz, não quis falar mal do trabalho de Diniz, mas eu me sinto no direito de falar e vou falar. Portanto, gente, vou falar bastante sobre esse jogo, só vou falar sobre esse jogo nesse vídeo. Então, se você é novo por aqui, gosta de saber sobre esse tipo de vídeo, falando do Vasco, falando dos jogos sobre o Vasco, logo após o jogo do Vasco, esse é o lugar certo, você não caiu no lugar errado, caiu no lugar certíssimo. Então, desde já vou pedir sua opinião sobre esse jogo, o que você achou desse jogo, se no caso você assistiu esse jogo, ou se não assistiu, só assistiu os melhores momentos, e se não assistiu, o melhor lugar para tu entender o que aconteceu no jogo é aqui. Portanto, eu vou pedir logo no começo do vídeo para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e principalmente deixar um comentário aqui pra gente saber primeiro da onde você tá falando, que é o estado do Brasil e se é do Rio de Janeiro, e o que você achou do jogo. O Renato Gaúcho pede fim das falhas no Vasco e rebate críticas após poupar os jogadores que não foram para a Argentina, e caiu um peso muito grande sobre o Renato querendo essa vitória por conta de ter poupado e não levado os jogadores. Primeiro já vou dizer que para mim essa Copa Sul-Americana não vale nada. Não vale nada, é um campeonato sem expressão e viagens longas, um campeonato que só te premia lá no final, muito jogo à toa. Então fez certíssimo em poupar, e também se não tivesse poupado não mudaria em nada o resultado do jogo, porque como ele mesmo disse, isso são só falhas individuais, não é falha do coletivo. Então ele não tem culpa nenhuma dessas falhas. Treinamentos são tudo falha coletiva, falta de capacidade na finalização. Thiago Mendes até ficou chateado chutando a bola para longe quando o Rojas perdeu um gol onde ele deu o passe, um gol claro, fácil de fazer. O Rojas simplesmente chutou em cima do goleiro e ficou com raiva. Então nós vamos falar bastante sobre isso agora. O técnico Renato Gaúcho lamentou os erros do Vasco que custaram pontos importantes nas últimas partidas. A equipe voltou a sofrer o gol na reta final no empate em 1-1 contra o Remo nesse sábado pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro no Mangueirão. Palavras do próprio Renato Gaúcho a respeito disso. O que mais me incomoda é que, com todo respeito aos adversários, dificilmente temos tomado gol por mérito dos adversários, e sim por falhas nossas. Essas falhas têm que acabar. Tem que ter mais atenção, converso bastante com eles, mostro o vídeo certo ou errado, o pouco tempo que temos no campo a gente treina. Essa semana tivemos um tempo maior e treinamos bastante, mas infelizmente tomamos alguns gols que não podemos, afirmou o técnico Renato Gaúcho. E ele ainda diz mais, comentei agora no vestiário que nos últimos 3 jogos a gente no mínimo deixou escapar 6 pontos. Sei que não é fácil jogar aqui. A equipe se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Criamos algumas situações. No segundo tempo poderíamos ter matado o jogo. Infelizmente não matamos. Levamos o gol por falha que nos custou mais 2 pontos que deixamos de ganhar. É certo, cara, só falhas individual. Vocês têm que entender que o time do Vasco é um time muito limitado. O Vasco precisa de no mínimo 6 reforços de peso, 2 no ataque, 2 no meio e 2 na defesa. Jogadores que estão no ataque não fazem gol. Hoje, no caso do jogo contra o Remo, o Andrés Gomes conseguiu fazer um gol, que ele faz muita jogada, mas na hora da finalização não tem consistência, não consegue finalizar e concretizar a jogada de forma com êxito que venha trazer o gol. E o Vasco precisa de 2 atacantes. O David não é atacante, está sendo improvisado ali. Brenner até agora não deu certo. Inestrosa até agora não tem se entrosado, não conseguiu se entrosar no time, Spinelli só fez 2 gols. Lá no ano passado ele jogou 50 partidas, fez 28 gols.
Ele não vai conseguir chegar a essa marca aqui no Vasco, então o Vasco precisa de 2 atacantes, precisa de 2 zagueiros. Robert Renan e Saldívia são ótimos jogadores, mas falham bastante também. Tem falhado bastante essa defesa, tem falhado bastante, então tem que vir 2 jogadores de peso para defesa, 2 para o meio e 2 para o ataque. Isso é fato. E se você concorda comigo, já comenta aqui se você acha que tem que vir, quem que vir. Esquece esse negócio de Arboleda, que mesmo que ele viesse não valeu a pena. Um jogador de 34 anos, totalmente desequilibrado financeiramente, não tem comprometimento com o time, então já esquece esse está fora. Além do jogo contra o Vasco, além do jogo contra o Remo, o Vasco também sofreu os gols no fim, na derrota de 2-1 para o Botafogo e no empate 1-1 com o Curitiba. O Vasco poupou jogadores durante a semana na Sul-Americana e até o técnico Renato Gaúcho ficou no Rio de Janeiro. Perguntando sobre a parte física dos jogadores, Renato afirmou que isso não fez a diferença em Belém e rebateu as críticas. No momento que você poupa uma equipe, você acha que o treinador em 3 ou 4 dias vai resolver todos os problemas? Nenhum mágico. Estou poupando o time para se desgastar ainda mais. Estou poupando o time para não se desgastar ainda mais. Imagina atravessar a Argentina e depois vir aqui jogar e o Remo só esperando a gente. E essas perguntas que vocês fazem são válidas. Mas se fossem assim, todo treinador pouparia o time num jogo e no outro estaria 100% no outro. Nós não perdemos o jogo na parte física, disse Renato. O resultado deixou o Vasco na 11ª posição com 13 pontos e 11 jogos. Na próxima rodada, o Vasco enfrenta a equipe do São Paulo, em São Januário, às 18h30 no horário de Brasília. Antes disso, joga em casa contra o Audax Italiano na terça-feira, 21 horas no horário de Brasília. Vamos falar um pouco sobre isso e vou aproveitar para falar dessa polêmica no qual a Conmebol está querendo multar Renato Gaúcho por conta do Renato Gaúcho não ter viajado. Olha, agora tem que viajar o técnico, que se for um técnico é o técnico, não importa quem que foi dirigir a equipe. No regulamento, para mim, eu acredito que conste que tem que ir o técnico da equipe e não tem que ir o técnico que vocês querem que vá. Um estádio vazio, que se o Vasco fizer um jogo treino, lota o estádio muito mais do que tinha gente lá. Então, que loucura é essa? Outros times já fizeram a mesma coisa. Quando o Renato Gaúcho estava no Fluminense, ele também fez a mesma coisa e não recebeu multa disciplinar nenhuma. Só no Vasco que tem acontecido isso? Eu não estou entendendo, é só com o Vasco entendo. Vamos seguir na análise do jogo, vamos seguir falando sobre o jogo. Palavras do Renato Taini: estivemos bem no primeiro tempo, criamos oportunidade e não fizemos o gol. No segundo tivemos oportunidade e não fizemos. Ali que nós pecamos. Infelizmente, a gente não fez e o adversário cresceu. Numa bola parada, o adversário voltou para o jogo. Nós estamos bem. Em hipótese alguma, eu coloquei o time para trás, tanto que teríamos o jogo com 4 atacantes, terminamos o jogo com 4 atacantes, tivemos oportunidade de matar, não matamos e deixamos escapar 2 pontos importantes, né? Não adianta, a chuva não atrapalhou, porque teve aquele tempo de paralisação até que o sistema de absorver a água, o sistema de ecoar a água deu certo, né? A drenagem funcionou, então a chuva não foi empecilho para isso. Não as viagens longas, e a gente sempre procura vir 2 dias antes. É uma viagem longa do Rio para cá. Como não jogamos na Argentina com esse time, viemos antes para se alimentar melhor, dormirem melhor. Quanto ao gramado, não é o clima daqui, clima de lá. Infelizmente, eu soube que nesse horário chove bastante e o campo fica pesado. Isso prejudica o clube daqui. O clube que já vem jogar aqui e descansa muitos dos jogadores. Não podemos falar se A, B ou C ajudou os jogadores. Se fosse assim, o Remo seria beneficiado por jogar aqui. Mas os dois foram prejudicados de praticar o bom futebol. Quando tomamos o gol, falha de todo mundo e quando fazemos é mérito de todo mundo. Eu falo com eles durante os vídeos e corrijo eles. No pouco tempo que temos, vamos ao campo, né? O Remo veio para cima com tudo ou nada. Se tivéssemos matado o jogo, a história teria sido diferente. No momento que você poupa uma equipe, você acha que o treinador em 3 ou 4 jogos vai resolver todos os problemas? Nenhum mágico resolve esse problema. Ele foi categórico em falar em tudo
E laudo mental do Vasco. O Vasco deixou escapar o lado mental do Vasco, né? O Vasco deixou escapar dos últimos 9 pontos, no mínimo 4 pontos. Mas mesmo com essa pontuação, sob o meu comando, não sei se alguém lembra que foram 8 rodadas. O Vasco não está numa situação melhor, porque infelizmente nos primeiros 3 pontos só ganhou 1. Aí a conta chega. O Vasco ainda conseguiu se superar bem. Não estou dando mérito para mim, estou dando mérito ao meu grupo. O Vasco estava em último lugar, já saiu da zona do rebaixamento dos 27 pontos que eu disputei e ganhei quase a metade. Estou pagando um pouco da conta do início do campeonato. É simples, a matemática é igual para todo mundo, os números são iguais, né? Tendo que corrigir esses gols tomados, porque pra gente ninguém dá mole. Nossos gols são sofridos, não podemos deixar escapar pontos importantes. Hoje, com todo respeito ao Remo, poderíamos ter vencido. Contra o Curitiba, contra o Botafogo, tomamos gol de falhas nossas. Então, gente, não adianta. O Vasco é limitado. O Vasco até joga bem no primeiro tempo e parte do segundo tempo. Quando chega no final do segundo tempo, a parte física falha muito. As substituições que ele tem, né? As opções que ele tem no banco não consegue dar conta da necessidade da substituição, porque chega numa parte do segundo tempo que tem que substituir, infelizmente, não tem para onde correr. E vai botar quem? E os que colocam não dão conta, ficam reclamando, achando que Renato Gaúcho tem pinima com o Rojas, que não coloca o Rojas, que tem pinima com não sei o que. Não, Renato Gaúcho está fazendo um ótimo trabalho no Vasco. E só quem não torce pro Vasco e quer viver às custas do Vasco, porque toda vez que o Vasco perde, traz mais engajamento, porque é aí que as pessoas vêm no vídeo e comentam, às vezes curtem para sacanear, porque o Vasco perdendo é melhor. Tenho exemplos disso e faço parte disso. Então tem gente que vive da desgraça do Vasco, e eu não tô aqui para viver da desgraça do Vasco, eu tô aqui para trazer um ponto de referência, uma análise diferente das que vocês estão acostumados a ver, e às vezes muita gente concorda com o que eu falo e outros não concordam, que é natural, mas o Vasco é limitadíssimo. Portanto, gente, se você é vascaíno, curte saber do Vasco, opiniões diferentes, de repente até mesmo igual a sua, eu ia pedir tua ajuda de novo. Deixa seu like aqui para me ajudar, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que a gente posta por aqui, sempre trazendo, né, uma análise, uma opinião e uma sugestão de quem é vascaíno, de quem só quer o melhor pro Vasco, e não é por conta de título, não é por conta de vitórias, é o melhor pro Vasco. Perder, empatar é natural, mas desde que seja de forma honrada, que a equipe se comporte de uma forma positiva, sem ter falhas individuais. É claro que vez ou outra o adversário vai ser melhor, vai ter uma equipe mais qualificada e mais bem preparada e vai vencer o jogo, é normal. Mas tirando isso, o Vasco só tem uma derrota na era do Renato Gaúcho, uma derrota, né? Que é o jogo do Botafogo, não tem derrota. Vitórias e empates, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Que isso, rapaz? Onde que tá ruim? Se o Diniz tivesse ganho uma partida daquelas 4, empatado 2, ou pelo menos uma, nós teríamos 4 pontos a mais. 4 pontos a mais. Estamos com 15, estaremos no mínimo com 19. Então, a culpa não é do Renato Gaúcho. Pare de fazer críticas onde não tem, querer causar polêmica onde não tem. Mas a mais, gente, espero que vocês tenham uma ótima semana, que fiquem todos com Deus, que tudo planejado dê certo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.